Podem sentar, irmãos. Meus irmãos, eu não costumo discordar do nosso querido Rogério, mas dessa vez eu vou discordar dele. Vamos ficar em pé para a leitura do texto bíblico. É a única vez nesse ano que os irmãos me verão discordar do Rogério. Não vai haver mais uma outra ocasião. Quero também pedir aos irmãos que lembrem em oração do pastor Petrônio. Ele está passando por aquilo que eu passei dias atrás. Está sem voz praticamente, lutando com a rouquidão, tempo seco, alergia, e não tem sido fácil. Eu sei que para muitos irmãos também não tem sido fácil, o tempo muito seco, a umidade relativa do ar muito inferior àquilo que precisamos, e me parece que incêndios acontecendo, muitos aqui no estado, e tudo isso tem dificultado o pastor Petrônio e tantos irmãos de usarem a voz. Ore por ele para que Deus lhe dê condição de domingo poder pregar em Abaeté, onde ele celebrará a ceia do Senhor e irá pregar a palavra de Deus naquela congregação. Vamos ler juntos o Salmo 100. Será projetado para que todos nós possamos ler juntos, inclusive você que nos acompanha pelo seu dispositivo eletrônico. Vamos ler juntos? Leiamos. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Pode assentar. Que salmo maravilhoso, irmãos. Todo o livro dos Salmos é valiosíssimo para o culto ao Senhor. Os irmãos veem como em nossa igreja nós utilizamos constantemente os salmos no culto ao Senhor. Os salmos expressam o louvor a Deus, a gratidão a Deus por quem Ele é, mas também por aquilo que Ele faz. É muito comum encontrarmos nos salmos declarações como essa: o Senhor é bom. Estamos então falando do caráter de Deus. Mas encontramos também várias afirmações sobre aquilo que Ele faz. Foi Ele quem nos fez povo seu. Este salmo em especial, irmãos, é um daqueles salmos chamados de reais, salmos para o culto. Por exemplo, se os irmãos compararem o Salmo 100 com o Salmo 95, verão como os 7 primeiros versículos do Salmo 95 são exatamente aquilo que encontramos aqui no Salmo 100. Poderíamos dizer que esse salmo é a junção de 2 convites no culto. Dos versículos 1 a 3 está o cântico daqueles que chegavam aos portões da área externa do templo em Jerusalém. Chegavam cantando e dizendo a todos que com eles chegavam: vamos louvar ao Senhor, vamos celebrá-lo, todos vamos servi-lo com cânticos, sabendo quem é o nosso Deus. Mas nos versículos 4 e 5 está a resposta daqueles que trabalhavam pela manutenção do templo, os levitas. Os levitas em coro então respondiam aos adoradores que chegavam ao templo dizendo: entrem sim, entrem por essas portas já agradecendo ao Senhor, inclusive porque vocês chegaram aqui. Salmo 100, versículo 4, e no versículo 5 diz: façam isso mesmo, porque o Senhor é bom, porque a sua bondade dura para sempre, Ele é fiel a cada geração. Então, nada mais apropriado, irmãos, do que nós, povo de Deus, assim como esse povo de Deus, diante de Deus, que é o mesmo Deus do Salmo, dizermos aos irmãos: vamos servir ao Senhor. Vamos servir ao Senhor aqui enquanto o adoramos, mas vamos servir ao Senhor também enquanto nós o adoramos distantes desta
congregação. É um convite, portanto, atual para todos os servos do Senhor, para todos aqueles que têm posto no Senhor a sua confiança, de geração em geração, todos que têm reconhecido a fidelidade do Senhor. De algum modo, esse salmo responde àquela pergunta: como devemos servir ao Senhor? E aqui, meus irmãos, serviço e adoração se confundem, são sinônimos, como no Novo Testamento, ao falarmos de liturgia, que é traduzida por liturgia, ou simplificadamente como ordem de culto, ou como serviço no culto, nós também dizemos que é um serviço a Deus. Nós encontramos, portanto, a palavra de Deus já no Antigo Testamento dizendo: servir a Deus é viver adorando-o. Adorar o Senhor é viver servindo. Warren Wiersbe diz assim, que a adoração conduz ao serviço. E o verdadeiro serviço é uma forma de adoração. Vou repetir isso, irmãos. A adoração conduz ao serviço. Então, quando chegavam os adoradores ao templo, eles ouviam também a seguinte mensagem: sirvam ao Senhor, enquanto vocês se apresentam diante dele com cântico. E como diz o Wiersbe, o verdadeiro serviço é uma forma de adoração. Quando nós servimos ao Senhor, nós reconhecemos quão grande Ele é, quão servos dele nós somos, e então o serviço torna-se expressão da nossa adoração. O tema da nossa meditação nesta noite é esse convite: sirvam ao Senhor. É o convite do versículo 2 deste maravilhoso salmo, o Salmo 100. E aqui, meus irmãos, a palavra de Deus nos ensina que devemos servir ao Senhor com alegria. Então, o meu convite a você hoje ou a vocês, sirvam ao Senhor com alegria. Certo pregador disse que se você não tem alegria na sua vida, existe algum vazamento na sua vida cristã. Meus irmãos, a palavra do Senhor nos chama a celebrarmos com júbilo. Júbilo é grande alegria, júbilo é festa, júbilo é exultação. Sirvam ao Senhor com alegria, a ponto dessa alegria encher todas as terras, é o que nos diz o versículo 1. Celebrai com alegria ao Senhor, e façam isso entre todas as terras. Nós sabemos que Deus chamou Israel e mostrou-lhe a sua glória e apresentou um plano infalível para esse povo, mas o alvo último do Senhor era que por meio de Israel as nações conhecessem ao Senhor, que Israel fosse uma luz para todos os povos. Então o convite ao povo de Deus no templo, em culto ao Senhor, é: sirvam com uma alegria tão grande que todos os povos que recebem a influência de Israel, ou que de algum modo são representados aqui, porque voltam a Jerusalém para o culto a Deus, também sejam esses povos, essas terras, essas nações contagiadas com essa alegria. Uma alegria que testemunha dos feitos do Senhor por Israel. Versículo 2: apresentai-vos diante dele com cântico. Não apenas cantar, mas apresentar-se diante dele, porque vocês têm motivo para se apresentarem diante do Senhor. Alegria por saber da justiça de Deus. O versículo 3 diz: Deus nos fez seu povo, nós pertencemos ao Senhor, nós somos o rebanho a quem ele pastoreia. Portanto, sejamos muito alegres em saber da justiça de Deus, do que Ele tem feito por nós e dos seus mandamentos que são justos. Então, meus irmãos, o convite a vocês nessa noite é: sirvam ao Senhor com alegria. Talvez você, nesse momento, em seu coração, diga que não tem motivos para alegrar-se. E eu quero chamar você a lançar mão do recurso da fé. Deus te chamou para viver pela fé. Viver sem fé
é de fato viver sem alegria alguma, porque o homem ou a mulher que não vive pela fé, vive sempre cativo das circunstâncias. Eu não estou dizendo aos irmãos que após o término desta celebração esse mundo se tornará no céu, porque isso não é verdade. O céu é muito melhor e não se parece com esse mundo. Mas eu estou dizendo aos irmãos que pela fé é possível enfrentar as adversidades, as notícias ruins, os momentos tão tristes desse tempo e ainda assim lembrar que você tem pelo que se alegrar. Você é um salvo, você tem pelo que se alegrar nessa noite. Você, ao chegar aqui nessa igreja, foi recebido e ninguém te perguntou se você tem dinheiro, você tem motivo para alegrar-se. Você está num lugar em que você não é valorizado por aquilo que há no seu bolso, mas por aquilo que você é antes de você poder vestir uma calça com bolso. Deus te fez sem roupa e sem bolso. O grande valor é a sua vida aos olhos de Deus. Então, se você chegou nesse lugar e existe uma igreja que se preparou, selecionando músicas, preparando a pregação, preparando todo este ambiente, limpando, arrumando, sinalizando, porque você tem valor aos olhos de Deus, então alegre-se. Nem tudo está perdido. Eu sei, irmãos, o dia foi de muito calor em nossa Divinópolis. Eu sei, irmãos, ainda estamos lidando com muitos irmãos desempregados. Eu sei, irmãos, há pessoas pedindo socorro, e graças a Deus de ontem para hoje nós pudemos socorrer mais 2 famílias. Vocês fizeram isso porque vocês são a igreja. Eu sei, meus irmãos, há alguns crentes aqui presentes que estão em meio a exames médicos. Eu sei que há irmãos aqui lutando para resolver questões de relacionamentos quebrados. Mas se vocês estão vivos, e se são servos do Senhor Jesus, e se foram bem recebidos aqui na igreja de Jesus, e tem a palavra de Deus diante de vocês, e o Espírito Santo trabalhando em vocês, há pelo que se alegrarem. Portanto, vivam pela fé, irmãos. Se os irmãos deixarem de viver pela fé, os irmãos jamais se alegrarão. O convite é: sirvam ao Senhor com obediência. Vejam o versículo 3. Saibam quem é o Senhor da vida de vocês. Saibam de quem vocês são rebanho. Saibam quem pastoreia vocês. Então, se é o Senhor, obedeçam ao Senhor, como o rebanho precisa obedecer o seu pastor, porque o pastor zela, protege, dirige, cuida, ampara, cerca de cuidados, aponta caminhos, livra das intempéries. Sirvam ao Senhor com obediência. Gosto de lembrar de Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, conhecido como Shema, ou o resumo da confissão dos servos de Deus no Antigo Testamento. Ouve, Israel, Deuteronômio 6, versículo 4, ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Nós estamos falando de senhorio, daquele que é obedecido, a quem nós devemos obediência, porque nele confiamos, porque nós o amamos, porque nem sempre o compreendemos, mas sempre somos colocados diante da justiça dele, que é infalível. Então sirvamos ao Senhor com obediência, irmãos, obediência ao Senhor. Se você não o obedece, você não deve chamá-lo de Senhor. Servos obedecem o seu Senhor. Obediência àquele que nos criou com amor. Nós somos criação dele. O versículo 3 diz isso. Quem nos fez foi ele, não foi o acaso. Quem nos fez foi Deus. Nós somos dele, nós pertencemos a ele. Como é bom lermos 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 10. Abra sua Bíblia, você que tem a Bíblia, você que não tem, nós compartilhamos aí com você a palavra de Deus, dizendo que antes os crentes não eram povo de Deus, mas agora que pertencem a Deus, são povo de Deus. Antes não tinhais alcançado misericórdia, eram destinados à condenação eterna, mas agora justificados por Cristo,
alcançastes misericórdia. Como é bom lermos isso, irmãos. Devemos servir ao Senhor com obediência, porque vale a pena obedecer àquele que tudo fez por nós, que já demonstrou o seu grande amor. Deus não precisa mais provar o seu amor para com a igreja dele, o amor dele por você. Deus na cruz, ao se colocar no lugar da punição, ao carregar sobre si nossos pecados e nossas enfermidades, ele já demonstrou quanto nos ama. Nós agora alcançamos misericórdia, portanto sejamos obedientes àquele que nos trata com misericórdia, com amor, com cuidado, aquele que nos trata com estima que sequer merecíamos. Obediência àquele que é sábio para nos dirigir. Ele é o nosso pastor e nós somos o seu rebanho. O convite é: sirvam ao Senhor com alegria, e a minha oração é que essa igreja seja uma igreja alegre. Aliás, em nossos dias, irmãos, há quem confunda alegria com descontrole emocional. Se alegria fosse sinônimo de descontrole emocional, os irmãos mais tímidos nunca teriam alegria na vida. Os irmãos mais sossegados, de temperamento mais pacato, eles se alegram muito. Mas eles não fazem como aqueles que são mais animados, e tem lugar para todo mundo na igreja, né? Que saem por aí pulando pelo meio da rua. Eu encontrei uma pessoa, tempos atrás aqui em Divinópolis, assim. Irmãos, eu não vou dizer que ela não tenha equilíbrio mental, mas eu lembro dela passando, soltando beijo para todo mundo no centro da cidade. Eu ri daquilo, achei muito interessante se essa pessoa está feliz hoje. Ela não se controlava, ela dizia: o dia está lindo, dizia coisas assim, soltava beijos para as pessoas, irmão João. Aquilo era contagiante, e as pessoas sorriam. Irmãos, as pessoas se alegravam quando viam uma mulher, não havia pandemia ainda, com aquele sorriso largo, soltando beijo e dizendo coisas maravilhosas, coisas do tipo: tenha um dia feliz, pessoal. E as pessoas se alegravam. Há pessoas, irmãos, que são assim. Há outras que se alegram com um coração cheio de paz. Descontrole emocional não é sinônimo de alegria. Então, essa igreja, eu oro a Deus sempre que seja uma igreja equilibrada e cheia de alegria, mas uma igreja obediente ao Senhor, servir a Deus por obediência. Nesses dias, temos convocado os irmãos, enquanto temos podido avançar como igreja nesse processo gradual de reabertura de várias frentes de trabalho da igreja, para que os irmãos se somem aos ministérios, ocupem os seus lugares e trabalhem. Eu tenho divulgado em vários meios, inclusive no boletim impresso, no nosso site, no aplicativo, em outros aplicativos de mensagens, a relação de líderes. Procure esses líderes, eles saberão como orientá-los, a fim de que possamos obedecer ao Senhor e servir ao Senhor. Isso é o nosso culto a Deus. Há irmãos que já estão junto com o nosso ministro da área de música, se preparando para servir, ou já estão servindo. Há irmãos servindo no culto infantil, há irmãos se preparando para a retomada de cursos do Ministério da Família, a juventude se envolvendo com vários projetos, há irmãos na introdução, irmãos trabalhando na escola bíblica. Graças a Deus por isso, irmãos. Com obediência sirvamos ao Senhor, mas sempre sem esquecer que devemos servi-lo com alegria. Servir ao Senhor com alegria, com obediência, mas também com gratidão. Versículo 4: entrem pelas portas do templo de Deus, para o culto a Deus, diante do povo de Deus, com gratidão a Deus. Entrai por suas portas com ações de graças. Eu gosto de ler esse texto e ver que não fala com ação de graças, ele fala com ações de graças, com vários atos que demonstrem gratidão ao Senhor. Nos seus átrios, cantem hinos de louvor. No Antigo e no Novo Testamentos, nós percebemos como a música é valorizada no culto a Deus. Primeiro porque Deus criou a música. Deus criou pessoas, William, com a capacidade de tocar. E a palavra de Deus diz que devemos tocar bem e com júbilo. Pessoas com a capacidade de cantar. E um dos maiores milagres que Deus realiza, irmãos, é que vários desafinados
Se estiverem cantando junto com a igreja, fica lindo o que eles estão cantando. Já notaram isso, irmãos? Uma pessoa que não tem habilidade para cantar, se ela canta sozinha, talvez ela queira fugir dela mesma. Mas quando ela canta com a igreja fica linda, irmãos. Podem convidar todos os desafinados do mundo, coloquem juntos e chamem um regente para liderá-los cantando o hino. Vai ficar lindo, irmãos. Deus nos deu a música, mas nos deu a música para que possamos publicar o louvor a Deus. Champlin diz que se ele fosse um pássaro, ele cantaria para louvar ao Senhor. Ele disse se ele fosse uma flor, ele iria exalar a fragrância agradável para louvar ao Senhor. Ele diz que se ele fosse o sol, ele brilharia para louvar ao Senhor, mas Deus o fez um ser humano, inclusive com voz, para louvar ao Senhor. E os surdos, aqueles que não falam como os ouvintes falam, Deus lhe deu mãos, Deus deu mãos a esses, para que eles possam louvar a Deus, e eles podem fazer como a irmã Andresa está fazendo agora. São mãos que falam, são mãos que clamam, são mãos que louvam a Deus. Então, meus irmãos, todos juntos devemos louvar a Deus com gratidão, usar hinos de louvor no culto a Deus. Os irmãos sabem que é parte do nosso culto cantar. Nós cantamos hinos de louvor ao Senhor. Nós iniciamos esse hino cantando, ou este culto cantando o hino que diz: Onipotente Rei, aqui presente ser. Que coisa linda. Depois continuamos cantando: dá-me, Senhor, um coração igual ao teu, coração disposto a te obedecer, cumpre todo o teu querer, Senhor. Continuamos cantando: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito inabalável. E tudo isso, meus irmãos, esses 3 hinos são extraídos do texto bíblico. Cada frase os irmãos encontram na palavra de Deus. Então é parte do culto a Deus agradecer, e agradecer com cânticos de louvor ao Senhor. Agradecer porque Deus é bom. Deus é tão bom, que apesar de tudo que a humanidade tem feito, Ele nos tem preservado. Não fosse a misericórdia de Deus, irmãos, não existiria mais sombra de vida nesse vasto planeta que Ele criou, como uma pequeníssima parte do universo que Ele tirou da sua mente brilhante. Deus é bom, meus irmãos, devemos louvá-lo com gratidão, porque Ele jamais nos abandonará. A misericórdia dEle dura para sempre. Se nesse mundo as coisas não vão bem, lembrem-se, a misericórdia de Deus dura para sempre, e você que é um salvo em Jesus, eternamente, viverá à sombra do cuidado, da bênção, da misericórdia de Deus. De geração em geração, a sua fidelidade. E aqui eu preciso ilustrar com a história desta igreja. Esta igreja mais que centenária, 102 anos de história, viu várias gerações se sucederem nesse trabalho. Desde o distante ano de 1916, quando a congregação batista foi organizada, pequenininha, antes mesmo da igreja, porque a igreja só se torna igreja autônoma em 1919. Quantas gerações têm provado da fidelidade do Senhor? Eu pego a primeira igreja aqui, irmãos, como uma ilustração dessa verdade. A fidelidade do Senhor é de geração em geração. Faltou, irmãos, liderança para esta igreja nesse tempo todo? Não. Faltou, irmãos, graça da parte de Deus? Não. Faltou, irmãos, o renovo do Espírito nos momentos difíceis da caminhada? Não. Para nós que olhávamos para o passado dessa igreja e dizíamos: nós não passamos por aquilo que nossos irmãos passaram. Nós agora já temos em nossa geração a nossa própria tremenda dificuldade. Hoje é o dia 16 de setembro. Há exatamente 1 ano e meio atrás, 16 de março de 2020, Elson, estávamos diante de um decreto do então prefeito desta cidade, dizendo que, diante de tudo que estava acontecendo, era preciso interromper toda e qualquer reunião, escola, igreja, clube,
estádio, teatro. 1 ano e meio atrás, irmãos, exatamente 1 ano e meio atrás, estávamos aqui reunidos, os membros da diretoria da igreja, neste lugar, e começamos a orar, e depois passamos a planejar, e a pensar nas dificuldades que enfrentaríamos. Meus irmãos, a igreja está viva e de pé. Por conta da Lei Geral de Proteção de Dados, a nossa igreja tem optado por não apresentar o auditório durante as celebrações. Mas se fizéssemos isso agora, não sei, Gabriel não, Felipe, não sei, você tem aperto agora, mas se você conseguir mostrar um pouco do auditório aqui, quem sabe virar para um lado, mostrar quantas pessoas nós temos aqui hoje, todas se comportando tão bem, todas tão preocupadas, e o Felipe ficou em aperto, mas ele é um menino muito bom, é bisneto do Lazico, então é um menino bom, não é? Olha só o que o Felipe está fazendo, que coisa boa. E nós queremos dizer então, irmãos, que depois de 1 ano e meio, cá estamos nós vivos, cá estamos nós chamando a igreja para o serviço ao Senhor, o serviço com alegria. Se você está triste, nos dê a oportunidade de orar por você e de contagiar você com a alegria que temos. Porque no dia que eu estiver triste e você estiver cheio de alegria, você vai me contagiar. Isso é vida cristã. Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: esforça-te, tem bom ânimo. Isso é vida cristã, irmãos. É melhor serem 2 do que 1. Quando um cai, o outro levanta. É isso que a palavra de Deus diz. Então nós estamos aqui para dizer: Senhor, na nossa tremenda dificuldade, o Senhor nos permitiu continuar pregando a palavra e alcançando pessoas muito distantes daqui, que outrora nem alcançávamos. O Senhor nos permitiu continuar realizando a obra missionária. O Senhor nos permitiu ter o sustento diário da tua igreja. O Senhor nos permitiu ver a tua igreja firmada, não desesperada, pacientemente enfrentando a hora da tribulação, e a palavra de Deus diz que é inevitável a tribulação nesse mundo, e nós estamos aqui hoje para dizer: irmãos, continuem servindo ao Senhor, Ele não mudou, Ele é Deus, sirvam-no com alegria, sirvam-no com obediência, mas também com gratidão, de geração em geração, renovemos diante do Senhor o compromisso de servi-lo assim. Nós não precisamos esperar o início do próximo ano para fazermos um convite como esse. Nós temos, irmãos, mais de 100 dias ainda, até que esse ano chegue ao fim. E tem irmãos aí que querem que ele chegue ao fim mesmo, como a Thalita, que ano que vem é ano de casamento, né, Thalita? Então que vai embora mesmo 2021, mas calma. Apesar da torcida da Thalita, esse ano, irmãos, ainda tem mais de 100 dias a nos oferecer. Eu não posso esperar, irmão João Batista, que chegue 1º de janeiro para convocar os irmãos, porque eu estive aqui sob a sua liderança, terça-feira passada, participando de um culto maravilhoso, um culto de oração. Irmão João, os outros obreiros desta igreja sabem que eu disse: olha, eu fui grandemente abençoado com o que o irmão João Batista disse da parte do Senhor, e ilustrou muito bem com a fuligem, a chuva, com aquilo que Deus permite que aconteça, que lava toda a impureza. Irmão João foi muito bom terça-feira, vários irmãos que aqui estavam na terça-feira. Como eu vou esperar, irmãos, um novo ano para dizer: é tempo de voltarmos a ter, sob a liderança do Ministério de Oração, o culto de oração? Não, irmãos. Eu quero dizer aos irmãos que amanhã nós nos reuniremos como conselho de líderes dessa igreja, segundo o calendário da igreja, porque temos muitos planos a fazer ainda para 2021, André. Irmãos, a agenda para amanhã está cumprida. Eu espero, Margarete, que nenhum líder desista de vir amanhã, porque eu estou dizendo que a agenda está cumprida. Por quê, irmãos? Há muito que decidir para esse ano ainda. Nós queremos servir ao Senhor com alegria, com obediência, com gratidão nesse ano. Sábado, culto da juventude. Domingo de manhã, escola bíblica dominical. Todas as classes
com exceção daquelas para recém-nascidos, bebês, estavam funcionando domingo. Meus irmãos, no domingo, pastor Petrônio, se Deus permitir, irá a uma das congregações celebrar a ceia da assistência aos irmãos. O que eu quero dizer com todos esses exemplos é que o convite não há motivo para deixarmos de servir ao Senhor. Não há motivo para perdermos a alegria no serviço ao Senhor. Se você não está alegre, vamos orar. Deus, em sua misericórdia, há de trazer de volta a alegria perdida em seu coração. Ele se importa com você. A palavra de Deus o chama de pastor, que cuida muito bem do seu rebanho. O chamado irmãos, nós somos igreja. Não existe nesse mundo uma instituição, uma organização que possa substituir a igreja em seus propósitos, em sua missão. Portanto, é hora de servir agora, mas façamos isso com gratidão. Talvez você me ouça e pense que aqui na primeira igreja não estamos com nenhum problema por ser resolvido. Se você quiser, escolha um dos 195 que eu tenho nas mãos para resolver. Desde multa que recebemos de veículo que a igreja comprou, a multa é da época que o veículo não era nosso e eu tenho que mandar essa documentação, até alguém que hoje enviou um recado para mim, precisa muito falar comigo, porque está com um problema grave em suas mãos. Problemas nós temos, irmãos, mas nós temos o Senhor, louvado seja o nome dele. Meu convite a você, querido irmão, querida irmã, olhe para o Salmo 100, é a palavra de Deus para você, é o convite do Senhor para você hoje. Sirva ao Senhor, mas sirva com alegria, sirva com obediência, sirva com gratidão, com esses compromissos firmados. Servir ao Senhor para nós não será um peso, não será perda de tempo, não será dificuldade, será a grande oportunidade do viver. Que Deus, pois, nos abençoe nesse tempo em que possamos servi-lo e servir ao Senhor sempre. Vamos em pé, irmãos, cantar o hino Tempo de Ser Santo.